Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa reflexão que vamos fazer sobre a obsessão e o uso abusivo de álcool e outras drogas. É importante lembrar a questão do Livro dos Espíritos, que nos diz assim: não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Com essa observação do Livro dos Espíritos, na questão 845, Kardec nos chama a atenção que nós podemos resistir às chamadas tentações, mas queremos refletir sobre como, a partir do momento que nós não oferecemos essa vigilância, essa resistência, pode de fato acontecer a interferência de obsessores no processo do uso abusivo de álcool e outras drogas. Neste contexto da interferência espiritual no uso abusivo de álcool e outras drogas, lembramos o texto da Joana de Ângelo, no livro Após a Tempestade, no nosso livro Drogas e Alcoolismo, Caminho de Superação através do MAP. Ela diz assim: nesse capítulo convém considerarmos que a desesperada busca ao álcool ou substâncias outras que dilaceram a vontade, desagregam a personalidade, perturbam a mente, pode ser às vezes inspirada por processos obsessivos, tirando a ideia de que a gente possa, numa visão simplista, ele está assim porque começou por obsessão. Não. Às vezes pode começar por obsessão, mas sempre vai ter a consequência das obsessões infelizes. Então não se começa por ela a obsessão, mas fatalmente termina por ela no processo da obsessão. Então aí a mente já está desagregada, já está fragilizada e começa, além de todo aspecto que envolve o problema do consumo, o aspecto psicológico, biológico, social, familiar, contextualizado, da singularidade do ser, tem a interferência aí sim dos obsessores, daqueles irmãos infelizes que muitas vezes desencarnaram com a problemática das drogas e voltam a buscar no organismo humano aquele meio dele absorver aquela necessidade que continua com ele após a morte. Importante ainda destacar que Miramês, na Filosofia Espírita, destaca a seguinte citação: quando as paixões inferiores arrastam os homens para determinadas práticas repreensíveis, é porque são espíritos ainda ligados a elas por natureza íntima. Importante reforçar isso para que não coloquemos simplesmente a culpa, a responsabilidade nas interferências espirituais. Elas existem porque nós somos os receptores. A sombra, aquele instinto ainda predomina em nós, por isso favorece a sintonia. Com esse entendimento, cabe destacar que, de fato, as interferências espirituais começam a acontecer, desde forma mais simples, mais sutil, até a forma mais ostensiva, onde o indivíduo começa a ficar mais subjugado à questão do uso. Ele pode estar num tratamento, pode estar desejoso de se recuperar. E se naquele momento de um certo cochilo, de estar invigilante, ou de não ter ainda a sua proteção robustecida, surgem aqueles espíritos que ainda necessitam do álcool e das drogas, inspiram
intui, incitam, e aquele indivíduo, desprovido dessa vigilância, ele se lança para o uso e abuso das drogas de outras, do álcool e outras drogas. E assim ele está consumindo por ele, está consumindo também por terceiros, pelos espíritos. E o complexo dessa dinâmica começa a ser desafiadora para o tratamento. Porque o indivíduo, além de ter as suas próprias questões bio, sócio, psíquico, espiritual, ele tem aí as interferências de obsessores no processo de consumo das drogas. Por isso que muito sabiamente também as Irmandades Anônimas recomendam evitar lugares, hábitos e pessoas de ativa. Por quê? Para evitar favorecer a sintonia, aquilo que pode levá-lo novamente ao uso e à compulsão. Queremos destacar agora do livro Devassando o Invisível, do Ivone Pereira, a passagem, a narrativa que ela faz, o desdobramento que ela teve nesse livro da orientação, sob a orientação de Bezerra de Menezes, onde ela identifica os espíritos obsessores, enfermos, que favorecem, estimulam o uso de álcool e outras drogas, aquelas pessoas que estão enfermas e que estão frágeis e que não conseguem oferecer resistência. E assim destaca ela em seu livro. Parece que essas entidades incitam a todos a beber continuamente e que através deles, envolvendo-se nas suas irradiações, em sua aura, com os quais estabelece afinidades positivas, absorve as emanações do álcool como de qualquer outro vício, inclusive o sexual. E se locupletam tão bem como se fossem homens carnais. Continua ainda a Ivone Pereira. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. Quer dizer, as pessoas que desencarnam com um processo, com um problema, com dramas do álcool e de outras drogas, com a dependência, o espírito leva aquilo com ela e continua na espiritualidade até que chega o momento de despertar. E voltam também aqueles que estão encarnados a procurarem no ser aqui do nosso plano aquele canal para se avizinharem, se apropriarem daquela pessoa, dos hábitos que ela traz em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas. E continua ainda a Ivone Pereira. É o que constantemente inspiram, sugerem e incitam, encontrando no homem um colaborador passivo, que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. Então, mostrando aí em que essas entidades inspiram, elas sugerem, elas incitam as pessoas que estão invigilantes, que estão nessa fragilidade, a continuarem no processo do consumo das drogas e outras drogas também, o álcool e outras drogas. Então é importante destacar a necessidade desse cuidado de prevenção, de vigilância, do orar e vigiar.